Meus amigos, boa tarde, todo mundo bem? Inicialmente eu ia fazer a gravação desse vídeo no Periscope, é um sistema onde nós fazemos transmissão ao vivo de aulas e temos ali uma série de profissionais e alunos que nos acompanham, mas em razão do acesso limitado, apenas as pessoas que nos acompanham teriam acesso a esse vídeo, eu optei por gravá-lo e postá-lo aqui na nossa rede social. Hoje, 4 de março de 2016, são exatamente 13 horas e 53 minutos. E depois de muito questionado, muito provocado, hoje recebi várias ligações de alunos, colegas, amigos, muitos questionamentos nas redes sociais sobre a legitimidade da condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, enquanto advogado criminalista, professor de processo penal, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de Montes Claros, me sinto na obrigação, e é um prazer para mim fazê-lo, esclarecer alguns detalhes sobre essa condução. Primeiro, eu gostaria de começar essa gravação lendo para vocês um pequeno trecho de um poema de autoria de um autor brasileiro da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, autor fluminense, portanto, que diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores e matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, roubam-nos a luz, e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e já não podemos dizer mais nada. É bem verdade que esse poema foi inspirado em um outro poema escrito por Martin Niemöller, é um pastor luterano alemão que representou o símbolo da resistência dos nazistas, que em 1933 deixou escrito a seguinte mensagem: um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais nada e nem ninguém para quem eu reclamar. Pois bem, meus amigos, é exatamente o que está acontecendo no Brasil atualmente com os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E desde já antecipo-me em dizer a vocês: os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Carta Constitucional não é de uso restrito para A ou B, é para todos os cidadãos brasileiros, inclusive você que nos ouve e que vê, assiste e aplaude entrarem no jardim alheio, pisarem as flores e arrancar-lhe a voz da garganta. O meu desabafo nesse vídeo é todo ele jurídico, sem nenhuma concepção política, sem nenhuma concepção ideológica. Mas nós não podemos deixar de considerar que não estamos a falar da condução coercitiva de um cidadão qualquer. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Se trata, independente do seu nome, das suas origens, independente da sua etnia, independente da sua formação acadêmica, independente até mesmo da sua naturalidade, estamos a falar de um ex-presidente da República Federativa do Brasil, um dos poucos que esse país teve no Estado Democrático de Direito. Portanto, há que ser tratado diferente, como Aristóteles nos ensinou, tratar igualmente os iguais e de forma diferente os que são diferentes, na medida em que eles se desigualam, na medida em que eles são diferentes. Por que essa discussão? O que é o Instituto da Condução Coercitiva? O Instituto da Condução Coercitiva vem previsto implicitamente no artigo 6º do Código de Processo Penal e explicitamente, embora não com essas palavras, condução coercitiva, no artigo 201 do Código de Processo Penal. Esse artigo estabelece que a pessoa devidamente intimada que se negou a comparecer até a delegacia para prestar esclarecimentos
poderá ser conduzida coercitivamente, poderá ser conduzida pela autoridade. Meus amigos, o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Portanto, nessa época, estava em vigor no país um modelo ditatorial, tirano de governo. Depois de Getúlio Vargas ter dissolvido o Congresso Nacional em 1937, surgia para nós um modelo de ditadura, a ditadura Vargas, e que herdou do fascismo italiano o modelo de Código Penal e de Código de Processo Penal que nós temos. Desde então, o que tem se feito é tentado adequar esse código aos princípios constitucionais, esses sim, trazidos para nós, para o cidadão brasileiro, na Carta Constitucional de 1988, na nossa Constituição Federal da República. Constituição essa que assegura ao acusado o direito de permanecer em silêncio. E que também essa mesma Constituição, por força do seu parágrafo 2º e 3º do artigo 5º, deve obediência ao Tratado Internacional de Direitos Humanos de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, ratificado no Brasil em 1992. Portanto, desde 1992, o Brasil é signatário deste pacto, que traz lá no seu artigo 8º a previsão de que o cidadão não é obrigado a contribuir com a formação da sua culpa. O cidadão não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, dito de várias formas pelas doutrinas jurídicas brasileiras. Pois bem, isso significa que, antes da Constituição de 88, a autoridade policial que conduziu a investigação poderia sim conduzir coercitivamente o investigado para prestar esclarecimentos. Na época, isso se chamava detido para averiguações. O cidadão era detido para averiguações. Depois de 88, por força do artigo 5º da Constituição brasileira, ninguém será preso, senão em flagrante ou por ordem fundamentada de um juiz competente. Atualmente, no Brasil, nós temos como modelos de prisões cautelares apenas a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Não há no nosso ordenamento a condução coercitiva como modelo de prisão. E é óbvio que essa condução coercitiva se amolda ao modelo de prisão que nós tínhamos para averiguação antes da Constituição de 88. Daí, alguns entenderem que esse modelo de investigação não foi recepcionado pela nossa Constituição e, portanto, não poderia estar sendo adotado. A nosso sentir, a condução coercitiva é um modelo abusivo do Estado, é uma estratégia abusiva do Estado para conduzir suas investigações. Mas vamos seguir porque nós temos mais informações sobre isso. Para aqueles colegas que não sabem, não têm conhecimento, parto do princípio até mesmo que nem todos que irão assistir esse vídeo têm formação na área jurídica. Em 1990, o governo Sarney sofreu uma pressão muito grande dos órgãos de polícia judiciária, a Polícia Federal e a Polícia Civil, porque depois que a Constituição de 88 estabeleceu que somente o juiz pode prender alguém que não estiver em flagrante delito, as polícias perderam capacidade de investigação. Eles não mais podiam conduzir ou prender ninguém para proceder a uma investigação. Essa pressão resultou numa medida provisória editada pelo José Sarney à época, em que previa a prisão para fins de se investigar. Surgia ali uma medida provisória que doravante foi editada em lei e se transformou em uma lei que está vigente até hoje, a Lei 7.960 de 89, onde prevê a possibilidade de o delegado pedir ao juiz e o juiz decretar, depois de ouvir o Ministério Público, decretar a prisão temporária de uma pessoa para investigar, para a investigação. Sobre esse assunto, podemos discutir em outro momento, esse não é o nosso foco. A questão toda é, não há previsão de condução coercitiva em nosso ordenamento. Isso não existe. Entendemos, pois, tratar-se de ato abusivo do Estado. E para corroborar o nosso entendimento, quero trazer para vocês aqui um voto proferido pelo ministro Celso de Mello, do STF, e para quem não sabe, trata-se de o mais experiente dos ministros do STF,
o chamado decano do STF, que em um voto proferido em 2009, assim se manifestou. O Ministério Público, sem prejuízo da fiscalização intraorgânica e daquela desempenhada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que pratique, no âmbito das investigações penais que promova. Observem esse detalhe no voto do ministro Celso de Mello. Não podendo, dentre outras limitações de ordem jurídica, desrespeitar o direito do investigado ao silêncio, nem lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de advogado. Pois bem, meus senhores, esse voto foi proferido no habeas corpus 89.837, de 20 de novembro de 2009. Se vocês observaram, quando eu comecei esse vídeo, eu falava dos abusos que o Estado comete e que ninguém faz nada, até o dia que o Estado resolver bater a sua porta. Porque muitos estão vendo as coisas acontecer, os espetáculos midiáticos, e apenas falam: eu não furtei, eu não corrompi ninguém, eu não fiz nada, então eu não me importo com os que fizeram. Muito cuidado, o Estado pode bater a sua porta e você não vai ter mais ninguém para te defender. E digo isso porque eu não vejo razão nenhuma para a condução coercitiva do ex-presidente Lula. E não digo isso com convicção política, mesmo porque eu estaria aqui a dizer a mesma coisa se estivéssemos falando dos seus opositores, notadamente no Brasil, Fernando Henrique, José Serra, Aécio Neves, ou qualquer outro cidadão brasileiro, inclusive você que me assiste. Eu poderia estar falando aqui em defesa de qualquer um de vocês. Como advogado criminalista que sou, por vocação, poderia sim estar aqui falando para qualquer um de vocês. Não vejo motivo para essa condução coercitiva e vou explicar o porquê. Se o presidente Lula é culpado, se há indícios de provas contra ele, que ele seja denunciado, condenado e preso. Irei aplaudir se restar provada a sua participação. Se não há indícios, o que a polícia espera? Encontrar esses indícios em seu depoimento? É evidente que a ele é assegurado o direito de permanecer em silêncio se investigado for. Se ele figura como investigado, ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Qual a intenção da Polícia Federal, qual a intenção do doutor Sérgio Moro ao decretar essa condução coercitiva, se não fazer espetáculo midiático? Considerando que, se nós entendermos que ele tem prerrogativas constitucionais de não produzir provas contra você mesmo, de permanecer em silêncio, qual o sentido de conduzi-lo até a delegacia, se chegando lá ele poderia permanecer em silêncio? Não haveria nenhum fundamento jurídico para isso, senhores. E a questão é muito clara: se não há indícios contra ele, não vai ser em seu depoimento que esses indícios vão surgir. Se há indícios, para que conduzir coercitivamente? Denuncie, julgue e condene, e aí sim, prendam-o em decorrência de um mandado de prisão originado de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse é o Estado democrático de direito, esse é o Estado sério que nós queremos, esse é o Estado que nós sonhamos quando fomos para as ruas no movimento das diretas já e conquistamos uma nova Constituição, uma Constituição cidadã. Então fique desde já o meu manifesto. Essa condução coercitiva não tem outra razão senão fazer um espetáculo midiático. Alguns jornalistas globais, muito respeitados inclusive, disseram ao vivo hoje na televisão que a condução era coercitiva e que o presidente, portanto, estava obrigado a prestar esse depoimento. Ainda que ele não quisesse, seria obrigado a prestar. Poderiam nobres jornalistas, muito bem assessorados pelos grandes profissionais que a Globo tem, tomar cuidado antes de levar informação dessa ao ar. Ninguém é obrigado a prestar depoimento
quando pesa sobre ele uma investigação ou uma acusação. Levemos o processo penal no Brasil mais a sério, sem violar prerrogativas do cidadão. Esse é o meu manifesto. Fale, critique, enquanto você tem voz para isso. Podem lhe arrancar a garganta e será tarde demais, você não poderá mais fazer as suas lamentações. Muito obrigado e fica a provocação, sobretudo para a nossa comunidade acadêmica. Um abraço a todos e até a próxima.